Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Economia Política Clássica, disciplina optativa oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Esta é a nossa 28ª videoaula, cujo tema é o livro 2 da obra O Capital, de Karl Marx, o Das Kapital. A crítica à economia política. Como sempre, em algum momento desta videoaula, eu indicarei uma questão que deve ser encaminhada no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Então, fizemos um estudo bastante detalhado do livro 1 da obra O Capital. Como vimos, a obra está dividida em 3 livros, além do 4º livro, que tem contribuições de Engels, que foi escrito por Engels, é da lavra dele, e que reúne um material histórico ainda em fase preparatória que Marx havia deixado, uma série de manuscritos, que depois foram compilados e estruturados pelo próprio Engels, e aí tem o lançamento do 4º livro, que é um livro mais histórico. Mas, tradicionalmente, a obra O Capital está dividida em 3 livros. O livro 1 nós já vimos, né? Tem como foco a explicação da natureza do capital, da origem do lucro. Não se preocupe em explicar os preços reais, mas apenas os valores. Os únicos determinantes do valor de troca é o valor, e o valor é medido em quantidade de trabalho abstrato, em número de horas de trabalho abstrato, que é o trabalho, do ponto de vista da média social, associado a um grau de intensidade. Então, esse é o único determinante do valor de troca, são os valores como medida de trabalho abstrato. Tá? E tem também um aspecto da relação entre capitais, né, da relação entre capital constante e capital variável, tá, que afeta a taxa de juros, etc. Tudo isso foi visto nas videoaulas anteriores que tratavam do livro 1. Nós vimos, né, que este livro começa inicialmente com o conceito de mercadoria, no capítulo 1, depois analisa a transformação do dinheiro no capital e culmina com a teoria da mais-valia. Agora vejamos o livro 2, tema desta videoaula. Este livro começa por considerar as variações na intensidade e na produtividade do trabalho e seus efeitos sobre o mais-valor. Nós já vimos o conceito de intensidade e de produtividade. A intensidade afeta o valor associado a uma hora de trabalho abstrato, e a produtividade tem a ver com o número de mercadorias produzidas a cada hora de trabalho. Né? Muito bem, então o livro 1 discute variações da intensidade na produtividade e como isso afeta o mais-valor. Discute a questão dos salários e o processo de acumulação do capital, em que ele identifica a reprodução simples da acumulação propriamente capitalista, onde ocorre a reprodução ampliada, e discute temas de colonização. O livro 3, que nós iremos aprofundar numa outra videoaula, explica finalmente os preços reais. Tá? O livro não foi totalmente terminado por Marx, tá? Há alguns enxertos feitos pelo próprio Engels, tá? Mas a análise de Marx no livro 3 não está completa. Então, vamos nos concentrar nessa parte final do curso sobre Marx, né, nesses 2 livros, os livros 2 e 3 de O Capital. Eu não falarei do livro 4, que é um livro de material histórico, que é de autoria do Engels. Esses livros devem ser pensados como rascunhos, como manuscritos não terminados. Tá? Eles, de fato, faziam parte de um projeto editorial. É diferente, por exemplo, da ideologia alemã, aqueles manuscritos de Bruxelas, que nem ao menos estavam inseridos num projeto editorial. O volume 2 e 3 era a ambição do Marx, né, que ele publicasse a obra O Capital completa em 3 ou talvez 4 volumes, mas ele morreu em 1883, ele morreu antes de terminar a obra, de forma que os livros 2 e 3, que nós vamos analisar, deve ser pensado como rascunhos e não como uma investigação final, como um trabalho completado. Eles foram escritos por Marx em diferentes períodos, ao longo de muitos anos, tá? E ambos tiveram publicação póstuma, foram publicados pelo Engels após a morte de Marx. Qual é o objetivo desses 2 livros? É aprofundar a análise teórica de Marx.
passar do mundo do valor para o mundo diferente dos preços. A teoria deve explicar preços. O preço é o critério científico da teoria. O valor é um conceito abstrato, é um conceito teórico. A teoria deve ser testada do ponto de vista empírico na capacidade da teoria do valor em explicar os preços do mundo real. Tá? Então, transitar do valor aos preços seria das metas teóricas desses dois livros. Tá? Então, é sair da análise da essência, né? A essência é entendida como fulcro, né? Como aspecto fundamental da realidade, e explicar a aparência, e os preços são a aparência, a partir da essência. Tá? Então, após a análise da essência, da realidade, faz a transição para a análise da aparência. Então, mostrar como esses conceitos fundamentais explicam o fenômeno observado, que é a formação dos preços. Tá? Então, esse problema, ele começa a ser tratado no livro 2, tá? E é atacado diretamente no livro 3. Tá? O livro 2 ainda não se preocupa com a explicação dos preços. O livro 2 aprofunda a explicação do ciclo do capital, tá? do problema já abordado no livro 1, o problema da formação e da extração e da formação do mais-valor. Obviamente é um livro enorme, né? Aqui eu tenho, deixa eu ver se eu tenho um exemplar dele, aqui eu tenho um exemplar do livro, tá? Da excelente editora Boitempo, é um livro enorme. O que eu farei, farei um resumo da obra. O que eu farei é explicar aqui o sumário. Tá? Eu oferecerei uma descrição do sumário, né, e ao discorrer sobre o sumário, vocês terão uma ideia inicial, aproximada do conteúdo desse livro. E depois vamos pegar algumas ideias principais que aparecem no livro 2. Como o livro 1, ele é dividido em seções. Tá? A primeira seção intitula-se As Metamorfoses do Capital e seu Ciclo. O capítulo 1, o ciclo do capital dinheiro, do capital monetário. E aqui tem os itens em que esse capítulo se subdivide. Primeiro estágio, mercadoria dinheiro. Tá? O estágio da venda, né? Em que o valor passa por essa metamorfose, da forma mercadoria para a forma dinheiro. Tá? Depois, no segundo estágio, ele discute as funções do capital produtivo. No terceiro estágio, a transformação do dinheiro de linha, que é o dinheiro ampliado, para a nova mercadoria em linha. Tá? Aqui tem um novo ato de compra, tá? Onde a forma, valor, se metamorfoseia de dinheiro para mercadoria. E o item 4 desse capítulo 1, o circuito como um todo, o ciclo como um todo. Capítulo 2, o ciclo do capital produtivo. Primeiro item, reprodução simples. Segundo item, acumulação e reprodução em escala ampliada. Depois, acumulação de dinheiro. E o último item, fundo de reservas. Capítulo 3, o ciclo do capital mercadoria. Capítulo 4, as 3 figuras do ciclo. Capítulo 5, o templo do ciclo. O próximo capítulo, os custos de circulação. E aí aparecem 3 itens. Custos líquidos de circulação, custos de armazenagem, custo de transporte. Custos de transporte. Vamos à segunda seção do livro 2, a rotação do capital. Capítulo 7, o tempo de circuito ou de ciclo e o número de voltas. Capítulo 8, capital fixo e capital circulante. E aí Marx retoma um conceito que era bem conhecido dos economistas clássicos. Veja que eu não estou falando aqui em capital constante e variável, né? Capital fixo e capital circulante. Né? O capital fixo é o que se desgasta pouco e o capital circulante é o que é rapidamente transferido para a mercadoria final, né? Cujo valor é rapidamente transferido. Capítulo 9, o circuito ou ciclo agregado do capital adiantado, ciclos de circuitos. Capítulo 10, teorias do capital fixo e circulante, os Fisocratas e Adam Smith. É Marx, novamente, fazendo um exercício de história do pensamento econômico, discutindo os Fisocratas e Adam Smith. Capítulo 11, teorias do capital fixo e circulante, Ricardo. Agora discute Ricardo. Capítulo 12, o período de trabalho. O outro capítulo, o período de produção. Depois, os tempos de circulação.
Capítulo 15, efeitos do tempo de circuito, ou tempo do ciclo, e a magnitude do capital adiantada. É dividido em 5 itens. O primeiro deles, o período de trabalho igual ao período de circulação. Depois, o período de trabalho maior que o período de circulação. 3, o período de trabalho menor que o período de circulação. 4, conclusão. 5, os efeitos de mudanças nos preços. O capítulo 16 trata do circuito ou do ciclo do capital variável. 3 itens. A taxa anual de mais-valia, o circuito do capital variável, o circuito do capital variável de um ponto de vista social. Capítulo 17, a circulação da mais-valia. 2 itens, reprodução simples, acumulação e reprodução em escala ampliada. Vamos agora à seção 3, a reprodução e a circulação do capital social agregado. O capítulo 18 é a introdução à seção, né, dividida em 2 itens, a matéria investigada, o papel do capital dinheiro. Capítulo seguinte, capítulo 19, apresentação inicial do assunto. Novamente, um exercício em história do pensamento econômico. Um item dedicado aos fisocratas, o outro a Adam Smith, e um terceiro em que ele trata dos últimos economistas de outros autores do século XIX. Capítulo 20, reprodução simples, dividido em 13 seções, 13 itens, né? 13 itens, 13 partes. Primeira, formulação do problema. 2, os 2 setores da produção social. 3, o intercâmbio entre os 2 setores 1 e 2. Marx, vocês vão ver daqui a pouco, identifica um setor produtor de bens de produção e outro setor, seria o 2, produtor de bens de consumo. Item 4, o intercâmbio no interior do setor 2, meios de subsistência e artigos de luxo. Item 5, a mediação dos intercâmbios por meio da circulação monetária. 6, o capital constante do setor 1. 7, o capital variável e mais-valia nos 2 setores, e mais valor nos 2 setores. 8, o capital constante dos 2 setores. 9, um outro exercício de HPE, retrospecto a Adam Smith, Stork e Ramsey. Tá? São autores menos conhecidos. Esse Ramsey não é o matemático Ramsey, né, do famoso modelo de Ramsey. O Ramsey é um autor da economia política clássica. Capítulo 10, capital e renda, capital variável e salário. Capítulo 11, reposição do capital fixo. Capítulo 12, a reprodução do material monetário. E, finalmente, o último capítulo, o último item, são itens, na verdade, né? Estou falando de itens. O último item do capítulo 20, o item 13, a teoria da reprodução, segundo Destutt de Tresse, que é esse autor clássico, né? Esse autor do século XIX. O capítulo 21, né, ainda na seção 3, acumulação e reprodução em escala ampliada. 3 itens. Acumulação no setor 1, acumulação no setor 2, exposição esquemática da acumulação. Muito bem, agora nós vamos, feita a apresentação do sumário, eu farei um resumo das principais ideias do livro 2. Antes disso, vamos à questão da videoaula. Qual o papel do tempo na transmissão do valor do capital para as mercadorias? Esta é a questão. No livro 1, o capital se apresentava na forma de capital constante e capital variável. Esse capital do capitalista assume diversas formas, né? Pode ser dinheiro, pode ser ouro, papel moeda, títulos de crédito, né? Então, o capital tem diversas formas. Ora em capital dinheiro, ora capital máquina, ora capital dinheiro transformado em salários, que seja capital variável, ora capital mercadoria. Então, o livro 2 analisa em detalhes essas várias metamorfoses do próprio capital, ora em dinheiro, ora em máquina, ora em salários, ora em mercadoria. Tá? Vamos, nesse sentido, identificar, sublinhar, destacar algumas ideias-chave desse livro 2. Então, trata de investigar o ciclo das metamorfoses ou transformações do capital. A passagem do capital dinheiro para o recapital dinheiro, que é o dinheiro ampliado, né, através do ciclo das metamorfoses em capital máquina, em capital variável, em capital mercadoria, para voltar ao capital dinheiro. Então, o capital dinheiro, aí contrata os meios de produção e contrata a mão de obra. Né? Então, um desses meios de produção, a máquina, que se desgasta lentamente, depois mão de obra, ou seja, capital variável, depois com a venda do produto final, novamente o capital se transforma em mercadoria, que é vendida, e o capital volta a assumir a forma de dinheiro
agora é novamente capital-dinheiro mais ampliado. Esse é o ciclo das metamorfoses do capital. Esse é o caso mais simples, né, em que o dinheiro entra como capital, né, ele é permutado por mercadoria, depois a mercadoria ela é vendida e o dinheiro é restituído como capital de uma forma ampliada. Portanto, o D', que é o dinheiro final, é maior que D. A diferença entre D' e D é explicada como sendo mais valor ou mais valia, né? Aquilo que os fisocratas chamavam de produto líquido, né? Então, a tese de Marx é que todo produto líquido, ou a mais-valia, vem de um momento único, que é o capital salário, que é quando o capital se metamorfoseia na forma salário, que o mais-valor é extraído todo da mão de obra. Tá? Essa é uma tese central da análise de Marx, né? É na contratação de trabalho que o capital pode ser ampliado. Então, o crescimento de D para D' tem que ser explicado no momento, né, nessas várias metamorfoses, tem que ser explicado focalizando o momento em que o capital se transforma, né, em capital salário ou capital variável. Tá? Portanto, nas várias metamorfoses do capital, só há um momento produtor de mais-valia. O momento da transformação do capital dinheiro em capital variável, em salário. Aparecem problemas nesse percurso, porque o capital passa por várias transformações e apenas numa única delas é que é gerado a mais-valia que sustenta todo o processo de acumulação. Todo produto líquido, toda mais-valia vem de apenas um momento do ciclo. É claro que em todos esses momentos as pessoas podem comprar para revender mais caro, pode haver ganho de arbitragem, mas o único ganho substancial, né, que leva de fato à valorização do capital é o momento em que o capital assume a forma de capital variável, ou seja, quando ele se associa, né, quando ele é empregado, se associa ao trabalho ou quando ele é empregado na contratação de mão de obra. Essa é a essência do fenômeno, segundo Marx, né? E o que se observa, né, na aparência do fenômeno, parece que em todas as suas etapas o capital está sempre se acumulando, né? Aí é preciso separar ganhos da arbitragem, quando se compra barato e se vende caro, do verdadeiro ganho que explica a acumulação do capital, que é a extração da mais-valia, ou seja, quando ele se associa ao trabalho. Note que, ao longo dessas metamorfoses, né, há uma velocidade de transformação, né? E a própria velocidade, né, o tempo em que ocorrem essas transformações, pode afetar a extração do capital. Veja, o capital começa na forma de dinheiro e termina na forma de dinheiro. A questão que se coloca é quanto tempo é necessário para que esse capital volte ao ponto de partida, volte a assumir a forma de dinheiro com um excedente, ou seja, um acréscimo associado ao mais-valor. Tá? Qual é a explicação desse excedente? Primeiro que é necessário separar esse capital que se associa na produção e que, portanto, dessa forma se acumula, do capital meramente envolvido com operações financeiras, ou seja, o capital que rende juros. O que é o juros? Juros é o direito sobre o capital, é o direito do proprietário do capital de dispor do capital. O juro é pago quando esse capital, ao invés de ser diretamente empregado pelo seu proprietário, é transferido, né, a um outro capitalista, digamos assim, que o emprega. E pelo fato dele não estar empregando o seu próprio capital, o capital do qual ele é o proprietário, ele paga juros sobre ele. Então, os juros está associado com a propriedade do capital, né, e com a transferência do capital entre os capitalistas. Veja que o juro não é uma categoria fundamental do processo de extração da mais-valia. Os juros é uma das formas da mais-valia, porque a mais-valia ela se distribui em várias formas, digamos assim, em várias aparências, digamos assim. Tá? Uma delas é o juro. Né? O juro é pago pela mais-valia. Se não houvesse a mais-valia, não teria como se pagar juros. Tá? A massa global da mais-valia se divide em diferentes categorias, e uma dessas categorias é juro. Então, o juro deve ser interpretado como um componente ou uma parcela da mais-valia. Tá? O juro não é a categoria fundamental, o juro não é a explicação da mais-valia, é simplesmente uma categoria em que a mais-valia se subdivide. O juro é uma repartição da massa global da mais-valia. Tá?
Nesse ponto do livro 2, após essas considerações, Marx volta à distinção conhecida dos economistas clássicos, né, e faz uma longa discussão a respeito dela, a distinção, a separação entre capital fixo e capital circulante. Okay? Lembre que Marx trabalhava com a separação entre capital constante e capital variável, mas pensa no capital constante, ou seja, máquinas, meios de produção, formas de capital que não se confundem com salário, com pagamento de mão de obra, né? Então, uma parte do capital constante pode ser mais fixa e outra parte pode ser circulante. Se a máquina dura muito tempo, se o meio de produção se deprecia pouco, então ele é fixo. Ele é constante e fixo, né? Se o capital constante se transfere mais rapidamente para a mercadoria, ele é constante, mas é circulante. Então, tem esses 4 conceitos que se combinam. Tá? O capital-valor, ele se encarna em realidades distintas. Ora em capital mais fixo, ora em capital que circula com as mercadorias. Então, o capital-valor, né, o capital constante, tá, ele pode ter diferentes graus de circulação. Ele pode circular mais rápido ou mais devagar. Quanto mais rápido, mais circulante ele se torna. Então, do montante total do capital constante, há elementos que se transmitem à mercadoria de uma só vez, que dura apenas um único período, ou seja, um capital totalmente circulante, constante e circulante. Tá? No único processo de produção, ele transfere a totalidade do seu valor para o produto final, ou seja, ele desaparece no ato da produção, num único ciclo de produção ele se desaparece, o valor dele é todo transferido à mercadoria. Mas há capitais constantes que são mais fixos. Por exemplo, uma máquina só transmite a dada mercadoria uma fração de seu valor. A máquina dura muitas etapas de produção, muitos ciclos de produção. Ela se desgasta lentamente. Feitas essas considerações, e Marx discorre longamente sobre a importância dessa distinção entre capital constante e variável e os graus em que o capital constante circula, né, remetendo, inclusive, a reflexão a esse respeito dos economistas clássicos. Na outra parte, né, desse livro, Marx vai discutir, vai começar, né, preparar as bases para a discussão da passagem dos valores aos preços. Aqui ele está levando em conta esse primeiro aspecto, né, o tempo das mutações, das metamorfoses do capital. Tá? Então, há tempos diferentes, né, em que certo valor do capital se transmite às mercadorias e volta a assumir a forma de dinheiro. Isso pode ocorrer numa velocidade maior ou menor, isso pode ter um número maior ou menor de etapas. Ok? E o capital constante, que é circulante, ele se desvaloriza à medida em que parte do seu valor é incorporado na própria mercadoria. Então, o processo de desvalorização do capital constante, que circula num certo grau, é correspondido por uma transferência de valores, né, à mercadoria final. Mas há outros fenômenos que Marx analisa, que é a desvalorização abrupta do capital, não por uma depreciação gradual, mas por uma perda de uso. Olha só o que o professor Raymond Aron comenta. Mas nunca sabemos com certeza se a máquina, que pode servir 10 anos, servirá apenas 5 ou 10. Por quê? Em razão da transformação incessante dos meios de produção, pode haver uma desvalorização do capital máquina pelo fato de meios de produção mais aperfeiçoados tornarem proibitiva a atividade de um capital máquina anterior. O que o professor Aron está dizendo é que o capital, antes que ele se desgaste totalmente, ele pode se tornar obsoleto. Tá? Ele pode se tornar tecnologicamente inviável. Tá? E isso vai implicar uma desvalorização sem a contrapartida, né, de transferência de valor ao bem final. Tá? Simplesmente o capital máquina se torna obsoleto com relação às novas tecnologias. Então pode ocorrer esse processo também. Ou seja, a transferência do valor do capital ao produto final, né, o valor do capital constante, não é algo muito simples. E muitas vezes o capital constante não consegue transferir todo o seu valor para a sequência de produtos finais ao longo de um período, até que se deprecie totalmente. Às vezes há perdas de valores do capital constante.
uma parte do valor do capital constante não pode ser transferida aos bens finais. Esse é um outro aspecto da análise de Marx muito interessante. Continuando na análise do livro 2. Então, ele vai das abstrações do livro 1 para as fórmulas mais concretas. Então, ele busca fórmulas mais concretas capazes de explicar os fenômenos dos preços. Tá? Para tanto, ele deve levar em conta a diversidade das formas que toma o capital, né, desses ciclos de transformação do capital, a desigualdade do tempo que gasta o capital para ir da forma inicial dinheiro à forma final dinheiro ampliado, dinheiro acumulado, o capital acumulado, passando pelas diferentes metamorfoses. Então, o foco da análise de Marx, nesse livro 2, é analisar o tempo dessas metamorfoses, como isso afeta a extração da mais-valia e a taxa de lucro do sistema. Uma conclusão importante do livro 2. O tempo de circulação do capital, segundo seus elementos, é desigual e exerce sua influência sobre a massa da mais-valia ou do mais-valor, que a parte capital constante permite acumular. Então, o capital constante, ele se associa ao capital variável, e nessa associação ocorre a extração do valor, mas a eficácia do capital constante em extrair valor do capital variável, em produzir mais-valia, depende desses tempos. Tá? Depende da velocidade de circulação do capital. Dependendo desses tempos, né, o capital constante é capaz de extrair em associação com o capital variável, né, é capaz de extrair, é capaz de contratar mais capital variável, de se associar a mais capital variável, esse capital variável que é o extrator, digamos assim, né, da mais-valia. Há outros temas importantes tratados nesse livro 2. E aqui, uma análise importante é a investigação feita pelo Marx, né, da relação entre setores da economia, né, como se comporta a economia em seus setores fundamentais. Tá? Então, para simplificar a análise, ele identifica 2 setores fundamentais, né, o setor que produz o meio de produção, seria o setor 1, o setor produtor de máquinas, ferramentas, etc. Tá? Que tem um capital constante, né, que associa esse capital constante a um capital variável e extrai desse capital variável uma mais-valia. Há um outro setor que produz dessa mesma maneira também, com capital constante, capital variável, extração de mais-valia do capital variável, mas esse segundo setor não produz meios de produção, máquinas, equipamentos, produz bens de consumo. Tá? Então ele utiliza essas diferentes formas de capital para extrair mais-valia no processo de produção, não produção de máquinas, equipamentos, ferramentas, mas no processo de produção direta de bens de consumo. Esse é o setor 2. Da relação entre setores, Marx vai analisar uma série de problemas. Como é possível o funcionamento harmônico, o funcionamento equilibrado desses 2 setores? Como é possível manter a eficácia dos 2 setores na extração da mais-valia? Ok? Pensando, o capital variável, todo o capital variável, em ambos os setores, ele é empregado quase na totalidade, né, a aquisição de bens de consumo. Porque praticamente o salário do trabalhador é utilizado na compra de bens de consumo. Tá? Os trabalhadores necessitam desses bens de consumo que perfazem a cesta básica, né, de consumo, eles necessitam disso para sobreviver. Não há outro destino ao capital variável. Praticamente nada foge da compra de bens de consumo. Então, a quantidade de capital variável, na economia como todo, corresponde aos bens de consumo que são demandados pelos trabalhadores. E aí tem o capital constante. Né? Bom, o capital constante do segundo setor, o setor que produz bens de consumo, é basicamente máquinas. Né? Ele necessita dessas máquinas para produzir roupas, para produzir produtos alimentícios, manufaturados, tá certo? Industrializados. Então, o capital constante do segundo setor é máquinas. Né? Portanto, o segundo setor, ele tem que comprar essas máquinas de quem? Do primeiro setor. Então, há trocas entre o setor de meios de produção, o primeiro setor, e o setor de bens de consumo. Então, esse segundo setor demanda do primeiro setor. Né? E como o capital variável do primeiro setor, e uma parte o consumo do capitalista, mas pensando principalmente no consumo dos trabalhadores que estão no primeiro setor, o que esses trabalhadores consomem? Bens de consumo, portanto, eles demandam do segundo setor. Então, um setor demanda do outro.
Os setores, eles são dependentes entre si. A questão que Marx investiga, dada a identificação desses dois setores e do elo de dependência, do vínculo entre eles, Marx se pergunta em quais condições o sistema pode funcionar, em quais situações, né, a relação entre esses dois setores se dá de uma maneira equilibrada. Em quais condições as trocas entre eles se dão conforme as exigências das condições de equilíbrio. E aí Marx analisa esse equilíbrio setorial com diversas considerações adicionais. Tá? Ele começa na análise do capital, tá? Do capital-valor, né? O capital que circula junto com a produção, né? Assumindo ora forma dinheiro, ora forma mercadoria, ora forma mais valor, ora forma mão de obra, né, que extrai mais valor, certo? O valor do capital máquina se transmite à mercadoria, né? Se transmite gradualmente e, às vezes, pode haver falhas nessa transmissão quando há obsolescência, conforme nós já vimos. Mas, numa situação normal, o valor do capital máquina se transmite gradualmente à mercadoria. Tá? E o valor do capital máquina circula como mercadoria, né? Porque as máquinas, além de serem produzidas, elas são vendidas, né? O setor 1, produtor de máquina, vende a máquina para o setor 2, produtor de bens de consumo. Então, a máquina serve para transferir valor à mercadoria e para circular ela mesma como mercadoria. Então, a questão é a seguinte: com qual a rapidez que um certo capital transmite seu valor à mercadoria? Né? Se o capital máquina, que é um capital que circula a uma velocidade menor, transfere seu valor à mercadoria apenas gradualmente, né, a uma dada velocidade, a questão que Marx coloca é: qual é a importância dessa velocidade? Né? Como o fato dessa velocidade ser maior ou menor afeta o próprio processo, o próprio ciclo do capital. E como isso pode afetar a extração da mais-valia e as taxas de lucro. Sempre identificando, né, o momento criador da mais-valia é quando ele se associa ao capital variável. Quando há contratação de trabalho na fábrica e desse trabalhador se extrai o mais-valor. O capital constante, máquinas e matérias-primas, é posto em movimento por esse capital variável, então é o trabalhador, ou seja, o capital empregado na contratação dele, o capital variável, portanto, o trabalhador, que põe um outro capital para se movimentar, tá? Que é adquirido pelo valor, né, valor da força de trabalho, e que ao pôr o capital constante para se movimentar, ele transfere a mercadoria final mais valor do que a soma de todos os valores envolvidos na produção, né? Então, é o processo criador de mais valor, é extrator de mais valor. Tá? Veja, nesse processo, o capital sofre diversas metamorfoses, mas todas elas são estéreis, ou seja, não cria mais-valia, exceto no momento em que o capital se apresenta como capital variável. Então, note que a circulação, ela não afeta, né? Não afeta o processo de extração da mais-valia, desde que uma dessas etapas da circulação seja a etapa, né, em que o capital se transforma em capital variável, e nessa etapa do capital variável ocorre o processo de extração de mais-valia, que só depende do trabalho, do tempo de trabalho social envolvido nesse processo, não do tempo total do ciclo do capital. O ciclo, se você fixar o tempo da extração do processo de mais-valor, que é o tempo de produção, na etapa em que o capital se combina com a mão de obra, o capital adquire a forma de capital variável, fixado esse tempo de trabalho, a extração da mais-valia, fixado o chamado trabalho não pago, o trabalho excedente, a extração da mais-valia está dada. Ela não depende desse ciclo completo. A circulação, nesse sentido, ela é estéril. Apenas numa etapa dela é que ocorre o processo de extração de mais-valia, né? As demais etapas, elas são estéreis do ponto de vista da acumulação. Okay? Então, o valor, ele circula, né, encarnado nas mercadorias, no dinheiro, no capital variável, tá? Há, inclusive, a circulação no sentido físico. Esses processos todos tomam tempo, tá? E boa parte desse tempo não ocorre a criação da mais-valia. A criação da mais-valia ocorre apenas numa única etapa dessa sequência de metamorfoses, né? Na etapa em que o capital se apresenta como capital variável. Então, nesse sentido, a circulação, ela não afeta
né, a massa de mais-valias. Mas ela pode afetar os tempos totais do processo. E esses tempos afetam a taxa de lucro. Nesse ponto do livro 2, Marx volta à tradicional discussão dos economistas clássicos, falando da diferença entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Então, para Marx, o trabalho industrial é essencialmente produtivo, porque o conceito de trabalho produtivo é o trabalho que extrai mais-valia. Né? Okay? É o trabalho associado ao capital, né, na forma de capital variável. Né? Então, a etapa de capital variável é a etapa essencialmente produtiva dela. Tá? Okay? Quando esse capital é empregado, né, na contratação de mão de obra industrial, temos o trabalho industrial, né, que é essencialmente o trabalho produtivo, que gera valor, né, e a indústria que é o setor dominante da economia. Tá? Então, esse é o trabalho que realmente extrai valor, que leva à acumulação de capital, trabalho no sentido industrial. Tá? Há diferentes outros tipos de trabalhos que se associam a ele, né, que são empregados na circulação de mercadorias, que não necessariamente significa extração de mais-valia. Tá? Porque esses trabalhos envolvidos na circulação da mercadoria podem ser improdutivos. Tá? Em geral, eles são improdutivos. Tá? Se eles não se associam a alguma transformação, a alguma agregação de valor, eles são improdutivos. Só o trabalho industrial que realmente agrega valor que pode ser considerado para Marx como trabalho produtivo. Veja que é diferente do conceito de trabalho produtivo que nós vimos, que a gente estuda em autores da economia política clássica. Em autores como Smith e Ricardo, é bem diferente o conceito de trabalho produtivo e improdutivo. Para Marx, trabalho produtivo é o trabalho que é capaz de extrair mais-valia. É isso. E o trabalho que coopera apenas para a circulação da mercadoria, a circulação do capital, sem afetar o processo de extração da mais-valia, ele é improdutivo. Vejamos uma observação do professor Aron. Como toda mais-valia vem do momento do trabalho industrial, e como a circulação do capital toma um tempo diferente, segundo os setores, haverá enormes diferenças entre as taxas de lucro se elas correspondem às taxas de mais-valia. No entanto, é preciso que tudo isso se iguale. É o que nos leva ao que Marx chama de giro do capital, que não é senão um conjunto de ciclos de metamorfoses ou ainda o tempo necessário para a passagem do capital-dinheiro inicial ao capital-dinheiro final. Note que esses tempos, né, esses tempos de giro de capital, pode afetar a taxa de lucro, porque toda taxa de lucro é o lucro por uma unidade do tempo, né? É o lucro do capital, digamos, em um mês, que é diferente do lucro em uma semana, em um dia, né? Então, dependendo do tempo total do circuito, do ciclo, ou tempo para que o capital volte à forma de dinheiro ampliada, isso pode afetar a taxa de lucro. Tá? Embora, como a taxa de mais-valia depende apenas de uma etapa do ciclo, embora a taxa de mais-valia permaneça constante. Os tempos afetam a taxa de lucro. Então, a preocupação do Marx é analisar a relação entre as taxas de lucro e as taxas de mais-valia. Tá? Essa é a parte essencial da análise teórica dele. Tá? E como os tempos de giro do capital afetam essa relação. O giro do capital tem relação com o lucro e com a mais-valia. Tá? O período de trabalho é o tempo de trabalho necessário para ir dos meios de produção até os produtos acabados. Então, o período de trabalho é o tempo total, né, partindo, né, da compra de meios de produção e de mão de obra até a obtenção do produto final. Tá? Os períodos de trabalho são extremamente diferentes de acordo com os setores industriais. Né? Dependendo do setor industrial, você pode ter mais ou menos etapas, pode ter um tempo de giro maior ou menor, né, nesse processo. Tá? O tempo de produção é o tempo necessário ao desenvolvimento do esforço exercido pelo trabalho humano, que leva em conta as circunstâncias naturais. Então, o tempo de produção é o tempo de aplicação do trabalho humano. Tá? E ao lado desse tempo de produção, tem um tempo total envolvido no ciclo do capital ao longo de suas várias metamorfoses. Então, são tempos diferentes. Né? O tempo de produção é o tempo em que ocorre a extração da mais-valia, né? E o tempo total envolvido no processo depende da duração do ciclo. Tá? Que é o tempo de giro do capital. Tá? Então, o tempo de giro do capital leva em conta esse tempo de produção, que extrai mais-valia, mais o tempo de circulação. Tá? Os tempos de produção dependem do setor, né?
é uma característica, o tempo de produção depende do setor, é uma característica em parte técnica, tá certo? Depende de quanto tempo a força de trabalho fica empregada, né? Depende dos turnos diários de trabalho, tá? E há também os tempos de circulação, que depende das características do ciclo do capital, né? Nos vários setores da economia. Tá? Então é necessário separar esses dois tempos, e aí na soma deles se computa o tempo total, né? Como a soma do tempo de produção ao tempo de circulação, que é o tempo total de, digamos assim, realização do capital, tá? O tempo de giro do capital. E aí surge um problema teórico, porque a mais-valia é toda tirada do momento produtivo. Tá? Há uma quantidade de capital, né, que se adianta para fazer funcionar determinada empresa em determinado setor. Tá? Essa quantidade não depende simplesmente da importância da mercadoria considerada, mas depende manifestamente do tempo de produção e do tempo de circulação. Tá? Então, o capital envolvido em cada setor leva em conta esses tempos totais, que inclui tempo de produção e tempo de circulação. Tá? E o momento em que ele se acumula é apenas no tempo de produção. Tá? Então, aí Marx vai analisar a relação entre esses dois tempos, como isso afeta a taxa de lucro do capital. Porque o tempo total, o tempo de giro, tem a ver com o tempo de retorno do capital, né, onde é computada a taxa de lucro. E o tempo de produção é o tempo em que ocorre a extração da mais-valia, em que se forma a taxa de mais-valia. Então, como se reconcilia a taxa de lucro com a taxa da mais-valia? Os volumes de capital adiantados dependem do tempo. Cresce com o tempo. Tá? O tempo entre o término da mercadoria e o término do ciclo. Tá? Quanto mais complicados forem os desvios de produção e maior a circulação das mercadorias, menor será a mais-valia em relação ao capital investido. Né? E desvio de produção significa que a etapa de produção se tornou menor em relação ao período do giro total do capital, o período total do giro do capital. Né? Então, se há desvios de produção, né, se o tempo em que o capital extrai a mais-valia é menor, menor será a mais-valia, né, em relação ao capital investido. Tá? E esse tempo do giro do capital pode afetar as taxas de lucro também. Não necessariamente na mesma direção em que afeta as taxas de mais-valia. Então, há um aparente paradoxo aí, o efeito do giro do capital sobre o lucro e sobre a mais-valia. É preciso adiantar mais capital quando o tempo de produção ou de circulação é maior. Tá? Aumentando o giro do capital, deve-se adiantar mais capital. Tá? Esse aumento do giro pode se dar pelo aumento do tempo de produção ou pelo aumento do tempo de circulação. No entanto, a mais-valia não se modifica com o tempo de circulação, só com o tempo de produção. Portanto, nesse caso, há menos mais-valia por capital investido, né? Ou seja, quanto maior o tempo do processo todo, menor é a mais-valia em relação ao capital investido, mas não necessariamente a taxa de lucro. Então, coloca-se aí um aparente paradoxo. Então, Marx está investigando a relação entre mais-valia e taxa de lucro. E essa questão será tratada de uma maneira mais esclarecedora no livro 3. Tá? Mas aqui se coloca a questão, né? Como o giro do capital afeta a relação entre taxa de lucro e taxa de mais-valia, e nós vamos investigar em mais detalhes essa questão. Tá bom? Então, basicamente é isso, ficamos por aqui. Então, terminamos a nossa 28ª videoaula. Um abraço para todos, ficamos por aqui, até mais.